Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e pelo que vocês podem ver aqui, eu já estou devidamente indumentado e preparado para o General Inverno. Verdade seja dita, não faz tanto frio aqui em Chicago para os padrões americanos, mas para os padrões de um brasileiro como eu, faz muito frio. E eu diria que esse frio de hoje já supera, por exemplo, o frio de São Paulo, mas de muito. Tá fazendo bastante frio, eu preciso colocar luvas, o cachecol e meu gorro para poder me proteger e ainda assim eu começo a sentir o rosto. Isso é interessante. Nós vivemos o corpo com um esquecimento, a não ser alguns momentos propícios, como todos vocês sabem, mas o inverno faz com que nós sintamos a circulação sanguínea, ou na verdade, sintamos o estancamento da circulação. É preciso às vezes bater no rosto para sentir o sangue fluir. E é interessante porque eu, como leitor antigo da literatura russa, muitas vezes vi alguns escritores matarem suas personagens quando as personagens esqueciam o cachecol ao caminharem pela rua, por exemplo. E eu achava que isso era uma estratégia ruim desses escritores para tirarem as personagens da trama. Mas é um ledo engano em Moscou. Quando eu morei em Moscou, Moscou já havia me mostrado isso. É insuportável passar por uma rua com um frio muito grande, por exemplo, a menos 10, menos 15, abaixo de zero, temperatura que nem de longe faz hoje, mas para mim já faz muito frio aqui, sem qualquer proteção. A pessoa corre efetivamente um risco, ou de ficar surda se o vento é muito frio, ou de ficar doente. Essa parte aqui com muita circulação sanguínea precisa estar efetivamente protegida. Então eu, já devidamente protegido, começo o Espaço Heráclito de hoje, e vocês provavelmente, sempre que eu fizer agora no inverno, nós estamos no outono ainda, mas quando o inverno começar, sempre que eu fizer externas do Espaço Heráclito, vamos ver até quando eu vou conseguir fazer essas externas do nosso Espaço Heráclito, sempre que eu fizer esses programas em áreas exteriores, como eu disse a vocês semana passada que eu pretendo fazer no mês que vem em Nova York, eu espero utilizar essas proteções para poder conseguir falar em meio ao inverno norte-americano. E como vocês têm aqui à minha esquerda a bandeira norte-americana e à minha direita, não sei se vocês conseguem ver, uma bandeira com welcome posta pela minha querida anfitriã Grisel Dessaí para vocês aí, espectadores do Espaço Heráclito no Brasil. Pois muito bem, vocês sabem, antes de nós entrarmos na discussão de hoje, que vai ser algo inusitada, o hedonismo e os serial killers. Eu trouxe até um jornal aqui, o Chicago Sun-Times, estampa na sua capa, jornal que eu trouxe do pub, onde muitas vezes eu janto aqui em Chicago, o McGill, que é um pub que fica aqui próximo. Eu trouxe esse jornal, tem histórias peculiares, e eu gostaria de discutir com vocês aspectos do serial killer, em estreita correlação com a lógica de reprodução da nossa sociedade. Mas antes de nós entrarmos nesse aspecto, eu gostaria de falar para vocês, lembrar vocês, os 3 canais por meio dos quais vocês podem assistir aos programas anteriores do nosso Espaço Heráclito. O primeiro deles é o nosso Portal Heráclito, www.portalheráclito.com.br. Quando vocês entram ali na página do Portal Heráclito, na parte superior da página há uma barra com um link de vídeos. Quando vocês clicam sobre esse link, vão se abrir 2 abas. Intervenções heraclitianas, que vão apresentar a vocês aulas e palestras que eu já ministrei, e Espaço Heráclito. Por meio do link do Espaço Heráclito, vocês vão poder assistir a todos os programas da nossa trajetória, que teve início em setembro do ano passado. O Espaço Heráclito, portanto, já completa 1 ano e 1 mês sua trajetória. E uma segunda fonte é o nosso YouTube. Se vocês entrarem no YouTube e colocarem Espaço Heráclito ou o meu nome, Flávio Ricardo Vassoler, vocês vão chegar também a todos os vídeos da nossa trajetória. Este programa aqui é o 53º do Espaço Heráclito. Vejam vocês que a trajetória já é longa. E todos os programas vão sendo armazenados no YouTube, no Portal Heráclito e na TV UOL, parceira da nossa TV Geração Z, onde passa o canal por onde passa o Espaço Heráclito a cada 15 dias, nas segundas-feiras,
às 10 horas da noite, durante esse período aqui dos Estados Unidos. Então, o Espaço Eco está passando hoje na nossa TV Geração Z, e daqui a 15 dias nós teremos um novo programa. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Mostro a vocês novamente o Chicago Sun-Times, que é um jornal aqui de circulação, eu diria, diária ou semanal, não tenho tanta certeza, aqui em Chicago. Eu, via de regra, o vejo no McGill, por exemplo, em outros locais aqui da cidade. Existem locais de distribuição gratuita dos jornais. Esse é um jornal norte-americano. Existem os jornais também para a comunidade hispânica. É possível pegá-los à rua e tudo mais. E o Chicago Sun-Times traz em sua capa este serial killer aqui, que foi pego pela polícia no final de semana e vem cometendo uma série de crimes nos últimos 2 anos. O que é interessante para nós pensarmos a questão dos serial killers em estreita correlação com a lógica de reprodução da nossa sociedade? Para além da patologização dos serial killers, para além do fato do espetáculo que a mídia cria ao redor dessas pessoas, seria interessante para nós que nós pudéssemos refletir sobre se há algum tipo de correlação entre o hedonismo reproduzido socialmente de forma cotidiana e a lógica patológica dos serial killers. E por que eu falo isso? Porque me parece que uma sociedade que estrutura suas relações de tal modo a gerar o ápice de competitividade entre as pessoas, tende a reproduzir em alguns de seus membros um sentido de quebra das normas muito forte. Se nós pensarmos, o respeito às normas é algo que enquadra boa parte, e a gente pode ver isso estatisticamente, boa parte das pessoas, mas não todas, sobretudo no topo da sociedade, em que as relações são muito competitivas e muitas vezes precisam de transgressões para que determinados indivíduos, empreendedores, investidores, empresários, consigam se sobressair em relação aos demais. Então é interessante que a lógica de competitividade encarniçada gera a sua própria transgressão para que essa competitividade consiga alçar os seus vencedores. E eu fico pensando na seguinte maneira: quando alguém se vê efetivamente alijado e distanciado dessa lógica de vitória, quando alguém se sabe para a derrota, eu diria, se sabe para a derrota, quando alguém se sabe nessa medida, como lidar com esse fator? Nossa sociedade tem muita dificuldade, sociedade de capitalismo tardio, tem muita dificuldade com os termos de aceitação, de resignação em relação à sua competitividade. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, como é famoso para todos no Brasil também, a noção do loser, a noção do perdedor, é algo que traz uma pecha terrível para aquele que fica relegado a esse tipo de chamamento. O perdedor é o proscrito, o perdedor é o pária. Nesse sentido, quando nós pensamos sobre a lógica terrível dessa competitividade, nós não chegamos a fatores interessantes para nós pensarmos as franjas da nossa sociedade, essas dobras em que as relações tidas como normais são esgarçadas? Todos nós sabemos que o tipo de família arquetípica é muito difícil de ser alcançado, que o tipo ideal do núcleo familiar é extremamente questionável e rompido no cotidiano. E as relações geram extremas frustrações, dores psíquicas e dores reproduzidas psiquicamente e socialmente, uma vez que o núcleo familiar também vem se transformando. A mulher vem para o espaço público, o papel social da mulher se transforma profundamente. E nesse sentido também vão se transformando as famílias. Eu fico pensando que uma combinação de uma família muitas vezes pauperizada, ou não,
mas uma família com dificuldades financeiras, em estreita correlação com transgressões nos papéis ordinários de pai e mãe, podem gerar nos filhos uma série de distorções de seus papéis sociais, de compreensão da sociedade, que, quando aguçadas pela lógica de competitividade, acirramento e alheamento sociais, quando aguçadas por esses fatores, geram potenciais transgressões que, no limite, não se voltam para uma característica dita de reprodução social. Porque é interessante que nós possamos pensar sobre o fato de que os sociopatas, os psicopatas, assim tido como psicopatas, os serial killers, não estão apenas, única e exclusivamente envolvidos com a morte em série de pessoas. Existem pessoas transgressoras que, ao utilizar sua lógica de destruição, contribuem, vejam vocês, para o tipo de reprodução da nossa sociedade. Isso é bem interessante, porque, como nós sabemos, o capitalismo se estrutura por um tipo de competitividade que não pode prescindir, muitas vezes, irregularmente, da destruição do outro, da destruição do seu competidor. Quando nós disputamos, por exemplo, para nós utilizarmos um exemplo extremamente comezinho, quando nós disputamos uma vaga de trabalho, num tipo de administração social que restringe o número de possibilidades de emprego, por exemplo, quando nós disputamos uma vaga por um emprego, nós sabemos que nós precisamos suplantar o nosso adversário, e nós precisamos deixá-lo para trás. Isso, num sentido regular, tende a ser cordial, quando as pessoas não passam por tamanha necessidade, mas quando a necessidade faz disso uma batalha campal, nós sabemos que vários tipos de atitudes completamente transgressoras podem vir à tona. Então é interessante que uma série de reflexões na cúpula de empresas, de bancos de investimento, ou nos próprios estados, obviamente, porque a história dos estados-nação também é a história dos serial killers coletivamente reproduzidos. Mas o que são as guerras nesse sentido? São fraturas da norma de competitividade histórica e socialmente reproduzidas. Então o serial killer não é alguém desconectado de toda a tradição de reprodução desse nosso capitalismo que hoje faz com que esse serial killer, vejam vocês, seja estampado veementemente. Os Estados Unidos, eu diria que são um país fundante para essa tradição de legitimação midiática dos serial killers. Os serial killers aparecem aqui estampados em páginas de jornal e reproduzem o medo e os arquétipos, muitas vezes, de preconceito, de racismo, de exclusão étnico-social, que o Brasil também muito conhece. Agora, o que me parece interessante, então, é, nesse nosso primeiro bloco do Espaço Heráclito, situar os serial killers como pessoas não de todo desconectadas do sentido de reprodução da nossa sociedade. Os serial killers levam às últimas consequências princípios de destruição que estão contidos na forma pela qual nossa sociedade se reproduz. Então, pessoal, quando nós refletimos sobre esses aspectos, os serial killers deixam de ser imediatamente pessoas doentes, pessoas eminentemente loucas, ensandecidas, a patologia encarnada, para serem indivíduos que expressam, por intermédio de suas ações, expressam também a patologia da nossa própria sociedade. Porque é interessante que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, há alguns anos, e houve um belíssimo documentário sobre isso, Tiros em Columbine, ou Bowling for Columbine, do documentarista norte-americano Michael Moore. Aqui nos Estados Unidos, houve o massacre da escola em Columbine. Esse massacre foi o primeiro de uma série que começou a se reproduzir. E é interessante que os atiradores em série, os serial killers, são serial killers inusitados, porque eles não têm vida longa, eles assassinam uma série de pessoas na escola e depois
via de regra, acabam se matando, que esses assassinos em série, que tiveram sua trajetória forjada a partir de Columbine, têm um padrão reiterado de comportamento. É claro que os agentes do FBI poderiam dizer que também os serial killers têm um padrão reiterado de comportamento. Mas é interessante pensar que esses serial killers têm um planejamento que envolve publicidade de suas ações, que envolve gravar vídeos de repúdio às suas futuras vítimas, por intermédio de câmeras como essas, vejam vocês, e postar esses vídeos na internet, dizendo que eles representam uma causa, dizendo que eles vão aniquilar as pessoas e depois vão se matar em holocausto pela sua causa. Isso é muito interessante, porque existe uma tradição de ritos fundantes que contam com o suicídio, a imolação do próprio fundador, para que esses ritos venham à tona. Há especulações nesse sentido, como o próprio cristianismo. É claro que eu não estou aqui colocando o cristianismo ao lado da tradição dos serial killers, mas, na verdade, as guerras religiosas e as práticas inquisitoriais mostram que o cristianismo historicamente reproduzido tem muita afinidade com a tradição da morte. Eu diria que Cristo, em sua morte, funda uma tradição com a sua própria imolação. Assim como esses serial killers, dos assassínios, em grande medida reproduzidos nos Estados Unidos, ganham notoriedade, vejam vocês, ganham espaço para a expressão do hedonismo socialmente reproduzido, com uma autoflagelação no limite considerada, que é o próprio suicídio, a própria morte, a morte dos demais e, no limite, no fim das ações, o suicídio. Isso é muito mórbido e tende a ser completamente obscurecido justamente por essa mídia, aqui, ó, como a do Chicago Sun-Times, que cobre os eventos de serial killers simplesmente como uma reiteração de um padrão doentio, sem que nós entendamos sem que nós tentemos cercar as bases de as bases que eventualmente alicerçam esse tipo de comportamento, nós simplesmente temeremos a prática desses serial killers, nos enclausuraremos em nossas casas, tentaremos evitar o contato com determinadas pessoas que são reproduzidas como os potenciais assassinos em série, e não entenderemos como esse tipo de prática está alicerçado desde o bom dia cordial, que na verdade é muito mais uma prática cênica para a lógica de competitividade visceral que alicerça a nossa sociedade. Então, pessoal, o Espaço Heráclito de hoje, aqui nesse primeiro bloco, tenta estruturar a normalidade patológica dos serial killers. No segundo bloco eu quero aprofundar esses exemplos com vocês, para que nós tentemos pensar sobre se não há uma afinidade muito grande entre o alinhamento do cotidiano, a indiferença do cotidiano, a tentativa de que alguém se expresse para além do silêncio da grande competitividade, no limite, contra os demais, tentando afirmar a própria identidade morbidamente contra os demais. É o que nós vamos fazer no segundo bloco do nosso Espaço Heráclito, já que esse primeiro bloco vai ficando por aqui, na Chicago invernal, que chegou até um solzinho pálido e um pouco cálido para aquecer este apresentador do Espaço Heráclito, e nós vamos fazer um rápido intervalo agora e voltamos daqui a pouquinho com a discussão sobre os serial killers e o hedonismo. Até já, pessoal!